Algo que nunca foi revelado e que talvez faça o mundo inteiro olhar para o Brasil de uma forma diferente. Nos corredores brancos e silenciosos de um grande hospital em São Paulo, aconteceu um evento chocante. Uma americana, condenada à morte por um diagnóstico de câncer terminal no pâncreas, foi inesperadamente salva por causa de um erro. Mas o mais surpreendente é que esse erro não aconteceu no Brasil, e sim em seu próprio país. Como uma nação tantas vezes alvo de preconceitos conseguiu dar um diagnóstico mais preciso do que alguns dos centros médicos mais avançados do mundo? O que realmente aconteceu no pronto-socorro que fez a família de Ana cair em lágrimas? E por que médicos brasileiros pronunciaram a frase que paralisou todos? Você não tem câncer, nós podemos salvá-la. Esta é uma história paradoxal, comovente e uma prova viva de que o mundo julgou o Brasil de forma errada por muitos anos. Ana Miller, 57 anos, americana, era dona de um pequeno estúdio de design na Califórnia. Por mais de 30 anos, foi conhecida como uma mulher tranquila, atenta aos detalhes e firme em seus princípios. Alguém que sempre confiou na ciência, no avançado sistema de saúde de seu país e jamais imaginou que sua vida seria destruída por um diagnóstico médico. 6 semanas antes da viagem que mudaria tudo, Ana recebeu uma notícia devastadora: câncer de pâncreas em estágio terminal. O médico foi direto, quase cruel. Preparem-se, ela tem pouco tempo. De uma mulher que planejava o futuro, Ana tornou-se alguém que precisava planejar a própria despedida do mundo. A viagem a São Paulo deveria ser exatamente isso, um adeus, um último momento ao lado da família para respirar o ar de um país que ela sempre considerou distante e caótico. Ninguém imaginava que justamente ali, longe de casa e de tudo que lhe era familiar, o destino preparava um desfecho completamente diferente. Ana chegou ao Brasil acreditando que estava na reta final da vida, mas o Brasil estava pronto para lhe oferecer algo que ela já não esperava mais. Antes de pisar em solo brasileiro, Ana carregava uma imagem extremamente negativa do país. Costumava dizer aos colegas: "O Brasil é bonito, mas caótico. Não sei se teria coragem de ir." Tudo o que sabia vinha das reportagens: violência, insegurança, problemas urbanos e um sistema de saúde que, em sua visão, jamais poderia se comparar ao americano. Quando seu médico recomendou evitar viagens após o diagnóstico, essa convicção só se fortaleceu. O Brasil não parecia o lugar ideal para seus últimos dias. A caminho do aeroporto, ela chegou a dizer à filha: "Só espero que nada aconteça com você lá." Sempre viu o Brasil como um destino turístico, não como um lugar para buscar uma segunda chance. Na mente de Ana, o Brasil era vibrante, porém instável, incapaz de oferecer segurança ou confiança. Ela acreditava que tudo em seu país, equipamentos, especialistas, hospitais, era superior e incontestável. Não sabia que esse preconceito seria brutalmente destruído por uma verdade forte o suficiente para virar de cabeça para baixo tudo em que acreditara a vida inteira. No terceiro dia em São Paulo, quando o sol da tarde atravessava os prédios altos, Ana sentiu uma dor familiar. Ela se espalhava pelo abdômen e subia até o peito. Era uma sensação conhecida, mas naquele dia estava diferente. Mais intensa, cortante, como uma lâmina fria deslizando dentro do corpo. A família correu para a rua e pegou o primeiro táxi disponível. Pela janela, Ana observava a cidade que sempre imaginara caótica. Em vez disso, viu avenidas largas, árvores alinhadas, poucos buzinaços e uma tranquilidade peculiar dominando o trânsito no fim do dia. Mesmo em meio à dor, um pensamento surgiu: este lugar não é como eu imaginava. O carro entrou na avenida que levava a um grande hospital. A placa Hospital das Clínicas da USP surgiu sob a luz dourada. Não era um prédio antigo ou improvisado, mas um complexo hospitalar moderno e imponente, comparável aos grandes centros europeus.
Ao chegar, o único som nítido era o vento passando entre as árvores. Ana fechou os olhos, sem saber que estava prestes a viver a segunda surpresa. Uma surpresa que colocaria em xeque tudo o que acreditava sobre o Brasil. Assim que Ana foi levada ao pronto-socorro, em menos de 20 segundos surgiram 3 profissionais de saúde. Uma jovem enfermeira, com inglês impecável, começou a fazer perguntas rápidas e precisas. Outro médico iniciou o exame físico, enquanto o terceiro preparava os equipamentos necessários. Diferente da lentidão que Ana associava aos sistemas de saúde da América Latina, tudo ali acontecia com precisão quase cirúrgica. O ruído das macas, os sinais dos monitores, a troca objetiva de informações entre os profissionais, tudo criava um ritmo acelerado, porém harmonioso. A família observava atônita, aquilo não era improviso, era excelência. Quando Ana foi encaminhada para uma tomografia de emergência, uma médica brasileira de pele escura e postura confiante disse algo que fez todos prenderem a respiração, mesmo com o diagnóstico vindo dos Estados Unidos. Precisamos confirmar tudo por conta própria. A filha de Ana contestou, confusa. Mas nos Estados Unidos não houve dúvidas. A médica sorriu, calma e firme. Aqui, nada é definitivo até que vejamos com nossos próprios olhos. Naquele momento, pela primeira vez em semanas, Ana sentiu algo que já não reconhecia: confiança. 3 horas depois, começaram a chegar os primeiros resultados. Exausta, Ana tentava dormir, enquanto a poucos metros dali, numa pequena sala de discussão clínica, acontecia uma conversa tensa. 2 médicos brasileiros analisavam as imagens da tomografia e da ressonância. Não havia tumor definido, não havia invasão, não havia sinais compatíveis com câncer terminal. O que se via era um pâncreas inflamado e espessado, com características típicas de pancreatite autoimune, uma doença grave, porém tratável. Um jovem médico murmurou: "Os dados não batem com o diagnóstico dos Estados Unidos." Erro? O chefe da equipe, um homem idoso de cabelos grisalhos, ficou em silêncio por alguns segundos, examinando cada detalhe das imagens. Então disse em tom baixo e firme: "Na minha opinião, isso não é câncer." A sala mergulhou em silêncio. O único som era o eco distante de passos no corredor. "E agora?" perguntou a residente. Ele respondeu: "Vamos aprofundar os exames e nos preparar. Este caso pode mostrar ao mundo do que o Brasil é capaz." Enquanto isso, Ana dormia, sem saber de nada, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Na manhã seguinte, uma luz suave iluminava o quarto. Quando a porta se abriu, 4 médicos entraram. Não havia pressa, não havia desordem, havia solenidade. O chefe sentou-se ao lado da cama e começou: "Dona Ana, revisamos seus exames dos Estados Unidos, repetimos todos aqui e realizamos avaliações adicionais." A família prendeu a respiração. O silêncio tomou conta do ambiente. O monitor cardíaco marcava um ritmo firme e constante. "Eu não tenho câncer?" "De forma alguma." A filha soltou um soluço. Ana arregalou os olhos, incapaz de reagir. "Trata-se de uma pancreatite autoimune", continuou o médico. "Uma condição que imita o câncer, mas que tem tratamento." Então, ele segurou a mão de Ana e disse a frase que ficaria gravada para sempre na memória da família: "Nós podemos salvá-la. E vamos." Ana chorou, mas pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas de alívio, de renascimento. Ela havia vindo ao Brasil para morrer, mas foi o Brasil que lhe devolveu a vida. O tratamento com corticoides começou imediatamente, e Ana respondeu rapidamente. A cada dia os médicos vinham explicar cada detalhe, cada avanço. Nada de explicações apressadas, nenhum gesto mecânico, apenas dedicação genuína. À noite, olhando pela janela do hospital para as luzes de São Paulo, Ana segurou a mão da filha e disse:
Eu achava que o Brasil era apenas um destino turístico, mas este país me devolveu algo que eu já não tinha: um futuro. A cidade pulsava do lado de fora, enquanto dentro dela renascia uma mulher, graças a um país que ela jamais imaginou capaz de mudar sua história. Era a manhã do 6º dia de internação. A luz suave entrava pela janela, criando um brilho dourado sobre o lençol branco. Os sinais vitais de Ana estavam estáveis. A dor quase havia desaparecido. Mas o que realmente tocou seu coração não foram os números, e sim um gesto simples, quase silencioso. Uma jovem enfermeira brasileira, de olhos escuros e brilhantes, entrou no quarto com a bandeja de medicamentos. Colocou tudo sobre a mesa e sorriu com tanta ternura que parecia aquecer todo o ambiente. Dona Ana, hoje a senhora está muito melhor. Ficamos tão felizes em ver sua recuperação. Ana ficou olhando para ela por alguns segundos. Naquele instante, percebeu algo profundo no olhar da jovem. Não era pena, nem obrigação. Era alegria genuína. A alegria de alguém que realmente celebra a vida do outro. Sem conseguir conter-se, Ana chorou. A enfermeira aproximou-se calmamente, segurou sua mão e disse: "Está tudo bem. O mais difícil já passou. Aqui no Brasil, fazemos de tudo para que as pessoas continuem vivas." Foi nessa frase simples que aconteceu a transformação. Naquele momento, Ana entendeu que tudo o que acreditara sobre o Brasil estava errado. Não foi nos Estados Unidos nem na Europa, foi no Brasil que lhe devolveram a vida. E para alguém que já havia aceitado a morte, aquilo parecia um milagre construído por pessoas que colocam o coração no que fazem. Os dias seguintes já não foram uma luta desesperada pela sobrevivência, tornaram-se uma jornada de reencontro consigo mesma. Todas as manhãs, ao acordar sem dor, Ana sentia como se recebesse um presente precioso, e quanto mais tempo passava no Hospital das Clínicas, mais claramente via aquilo que antes se recusava a enxergar. O Brasil não era um país de preconceitos, era um país de pessoas. Ela lembrava das frases que repetira por anos. O Brasil é bonito, mas perigoso, instável, pouco confiável. Agora, essas palavras soavam vazias, quase ingênuas. O que via com os próprios olhos, a preparação dos médicos, a tecnologia, o cuidado minucioso, o senso de humanidade, contradizia radicalmente suas antigas crenças. Numa noite tranquila, o chefe da equipe médica entrou em seu quarto, explicou detalhadamente cada etapa do tratamento e comemorou cada progresso. Quando ele saiu, Ana ficou deitada, apoiada no travesseiro, observando a porta se fechar lentamente e murmurou, com a voz trêmula: "Eu estava errada. Subestimei este país." Não era apenas uma confissão, era uma mudança profunda, quase espiritual. A mulher que antes via o Brasil apenas como cenário para sua despedida, agora o via como o lugar que lhe devolveu a vida, provando competência, cuidado e grandeza. O Brasil não era frágil, não era desorganizado. O Brasil era forte, humano e extraordinário. No dia da alta, Ana parou por alguns segundos diante da porta de vidro do Hospital das Clínicas. Olhou para o enorme prédio atrás de si, o lugar que lhe devolvera aquilo que julgava perdido para sempre: tempo. A luz do fim de tarde iluminava seus cabelos enquanto o vento trazia o riso da família que a aguardava à frente. Naquele momento, Ana entendeu que levava consigo não apenas um novo diagnóstico, mas uma nova visão de mundo, uma visão que incluía o Brasil. Ela disse à filha uma frase que a família guardaria para sempre: "Se o mundo visse o Brasil com os meus olhos agora, entenderia o quanto este país é maior do que dizem." O Brasil salvou uma vida, mas fez mais do que isso: restaurou a fé de uma mulher na bondade humana. E se você quer conhecer mais histórias reais,
Histórias que emocionam, inspiram e revelam a grandeza do Brasil. Inscreva-se neste canal. Esta é apenas a primeira de muitas.